Bom, voltando aí para a nossa saga das imagens, né? Nosso vídeo de hoje ele vai falar sobre a ideia de visualidade e visibilidade. Visualidade é o contato visual que vocês estão tendo com esse quadro do Magritte, de 1955, não só esse quadro, mas outros que vão estar aí no vídeo. Ou seja, é quando você põe os olhos, né? E que inspirou a capa do meu próximo livro, que se chama Fluxo Qualquer. Mas não só isso, são também as imagens que aparecem em nossa mente, imagens mentais, isso está num outro vídeo que eu fiz, né? Quando olhamos para essas imagens, né? E as relações que nós podemos fazer a partir do que está sendo visto, fisiologicamente visto, né? E o visual que aparece na mente. Visibilidade é o que eu sou capaz de expressar, criar a partir do que eu vejo. Ao falar, por exemplo, um pouco sobre a história da arte, que é o que eu vou fazer agora, eu estou dando visibilidade a alguns conceitos, histórias e a outras obras também, fazendo uma soldagem analógica, até porque não são todas as pessoas que conhecem essas obras, as quais eu estou citando e me referenciando, né? A arte sempre foi um instrumento para expressarmos nossas fantasias, os desejos, as aspirações, criar mundos imaginários, né? O que acontece é que a partir da segunda metade do século XIX, né, ela se torna realista. Então ela passa a querer expressar a natureza. O Cézanne, que é um grande artista, um grande pintor, foi o cara que expressou a contradição máxima disso, porque ele acabou se sentindo limitado pelo fato dessa arte ter um compromisso de ter que representar a natureza e representar o real. Ele se sentiu limitado por isso e resolveu, porque não podia transcender isso, ou seja, não podia ter nada de imaginário no que fosse criado, não podia ter nada de sonho ali. E resolveu começar a desintegrar a linguagem, né? Para se libertar dessas limitações. E no fundo, essa ideia de desintegração da linguagem, no fundo, começa com ele. E começa quando ele diz: eu transformo água em vinho. Eu transformo o mundo em pintura. Quando eu digo eu transformo água em vinho, eu dou visibilidade a um outro tipo de saber, a um outro tipo de conhecimento. A gente está trabalhando a ideia de visibilidade aqui também em vários sentidos, nesse também. O que acontece a partir daí? A partir daí, o cubismo, que bebeu na arte africana, né, mas que não conseguiu aqui, na sua expressão ocidental, dar passagem a uma fruição estética, no sentido de operar a visualidade por meio de outros sentidos, que não só a visão, e colocar isso em relação com outros conhecimentos e sensibilidades, inerente à antropologia e religião, por exemplo. Apaga a árvore, apaga o lago e fica só a pintura. Se fica só a pintura, fica só a forma. Quer dizer, uma forma sem imaginação, que não pretende introduzir sonhos, delírios, nada. É uma forma pela forma. E dentro desse processo, Mondrian, que faz aqueles quadrados e retângulos, as cores básicas, que não tem transcendência nenhuma, porque ele mesmo dizia que não era para ter transcendência, diz, olha, esse aí é o fim da pintura. Nesse mesmo caminho vem o suprematismo russo, o Malevich, né? E para superar essa linguagem, ele chega no branco sobre o branco. E por que ele chega no branco sobre o branco? Porque tudo que eu percebo sobre um fundo.
foi que eu resolvi brincar com essa máxima e pensei, vamos perceber a visibilidade a partir de um termo que é muito caro na meteorologia, que são as nuvens, que podem se dar a ver ou não, né? Só que eu vou colocar isso sobre um fundo preto, que poderia ser o cosmos, por exemplo. Ou seja, qualquer coisa só se percebe se estiver recortada por um fundo. O branco sobre branco era uma tentativa de perceber sem fundo. Aí o que ele faz? Ele faz um branco, uma textura X e outra Y. E coloca uma inclinação diferente. Ou seja, depois desse branco sobre branco, só a tela em branco. Aí acabou a pintura, né? Porque só tem a tela. No meu caso, o que há é uma abertura, um movimento, que não sabemos se é uma fumaça ou uma nuvem. Resumindo, eu tratei a ideia de visibilidade, né, para visualidade, tratei esse caminho da visibilidade para visualidade, como se isso fosse dar um passo no escuro. Bom, voltando aí para a nossa saga das imagens, né? Nosso vídeo de hoje ele vai falar sobre a ideia de visualidade e visibilidade. Visualidade é o contato visual que vocês estão tendo com esse quadro do Magritte, de 1955, não só esse quadro, mas outros que vão estar aí no vídeo. Ou seja, é quando você põe os olhos, né? E que inspirou a capa do meu próximo livro, que se chama Fluxo